Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Vamos meditar nesta noite. Vamos para o terceiro elo do nosso estudo, estudando sobre o Evangelho segundo São João. Eu gostaria que os amados abrissem a Bíblia nessa noite. Nós, nesses 2 dias, né, 2 cultos de ensino, nós fizemos a leitura no capítulo 1. Mas hoje, meditando, agora à tarde, estudando um pouco, nós observamos aqui o capítulo 3. Então nós vamos fazer a leitura nesta noite para nós dar início ao nosso estudo no capítulo 3, irmãos. Capítulo 3, texto universal da Bíblia Sagrada. Texto romântico da parte de Deus que amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Esse romantismo da parte de Deus para com os homens, esse amor da parte de Deus para com os homens. João capítulo 3, versículo 16, versículo que todos os cristãos têm guardado no coração. Amém? E nós vamos fazer a leitura todos juntos nesta noite. Se você quiser ficar sentado, pode ficar, tá bom? Fique à vontade, da forma que você sentir melhor. O importante é que você esteja conosco, ligado pelo Espírito Santo. Vamos fazer a leitura juntos? João 3, verso 16. Amém, amados? Vamos ler então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis assentar, amados, em nome de Jesus, para nós darmos início nesta noite. Nós começamos o nosso estudo há 3 terças-feiras atrás e tem sido uma grande bênção para nós. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho segundo escreveu São João. Nós já sabemos aqui, através da Bíblia Sagrada, que João ele escreve de uma forma diferenciada. Nós já vimos aqui que os evangelhos sinóticos, os outros 3 evangelhos, o Evangelho segundo Mateus, segundo São Marcos, segundo São Lucas, esses 3 evangelistas, eles escreveram praticamente com a mesma visão. Mas o apóstolo São João, a visão dele é como Deus. Ele vê a Cristo, ele vê Jesus como Deus. Enquanto os outros 3 evangelistas falam de Jesus com o seu ministério terreno, da sua vida física, não é? Da sua história entre os judeus e a sua ministração, sua vida terrena. João escreve um pouco mais, vai um pouco mais a fundo na sua vida espiritual. Ou seja, entre aspas, né? O quanto um homem pode se aprofundar na vida de Jesus Cristo, né? É o limite do homem para com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o ministério público de Cristo. Nós já falamos sobre a natureza do verbo, né? Nós começamos, na verdade, um pouco mais para trás. Nós falamos sobre o autor e o tema, né? Nós começamos a falar sobre quem escreveu e o tema, não é? Do evangelista São João. Depois nós observamos aqui a natureza do verbo divino, de Jesus como o verbo divino. E depois nós vimos a manifestação do verbo divino. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o ministério público do verbo divino. Amém? João capítulo 1, verso 35, menciona a primeira visita de Jesus à Judéia e os primeiros discípulos.
discípulos. Nós vamos ver aqui o ministério de Cristo. Enquanto os evangelhos sinóticos se ocupam mais com o ministério de Jesus na Galileia, veja, os três que nós citamos, o evangelista João se caracteriza pelo seu relato em torno do ministério de Jesus na Judéia. Veja que o apóstolo São João, ele narra muitos acontecimentos que ocorreram na Judéia. Mateus, por exemplo, após a narrativa do batismo, quase nada mais fala sobre as visitas de Jesus à Judéia. Até o capítulo 19, que foi sua última visita. O capítulo 19 foi sua última visita de Jesus, na Judéia. Vemos agora no versículo 36 de João Batista apontando Jesus pela segunda vez como o Cordeiro de Deus, que nós já vimos lá atrás. João Batista aqui está falando com dois de seus discípulos, um chamado André e outro, podendo ser João ou Filipe. Estes de imediato seguem o Mestre, Jesus, e tornam-se os seus discípulos. O verdadeiro pregador não atrai pecadores para si, mas para Cristo. Veja que é algo muito importante quando Jesus ele começa o seu ministério terreno. Logo no comecinho do seu ministério, ele caminha e vai logo convocar, e vai logo formar o seu colégio apostólico. Ele vai formar os 12 discípulos, ele vai chamá-los. Veja que quando Jesus está falando com Pedro e os demais, ele diz, olha, vocês vão se tornar pescadores de homens. Vocês eram pescadores de peixes, mas agora vocês serão transformados em pescadores de homens. Então, nós vemos algo importantíssimo aqui na narrativa do livro, e eu vou até repetir a frase: o verdadeiro pregador, ele não atrai pecadores para si, mas para Cristo. Amém, amados? Então, isso é algo importantíssimo quando nós observamos para os dias que estamos vivendo, onde pessoas talvez são atraídas por pessoas, e pessoas atraem pessoas para si, pessoas adorando pessoas, pessoas indo a locais aonde se adaptam melhor a pessoas, não olhando para Cristo, mas olhando para as pessoas. Isso tem acontecido hoje, irmãos? Sim. Mas é normal? É normal. Nós somos seres humanos. Pessoas gostam de pessoas. Pessoas se dão bem e se dão mal com pessoas. Pessoas se sentem bem ao lado de pessoas. Pessoas se sentem mal ao lado de pessoas. Agora, o que não pode acontecer é pessoas ficarem do lado de pessoas e deixarem Cristo de lado. Pessoas seguirem pessoas, homens, e deixarem o Mestre de lado. Nós temos que seguir a Jesus e não os homens. Não é verdade? Quantas vezes nós vemos pregadores se deslocando e pessoas indo atrás? Mas alguém poderia me perguntar, mas olha, irmão Zé Luiz, na Bíblia Sagrada diz que a multidão ia até João Batista. Eles saíam da Judéia, atravessavam e iam até João. Por quê? Porque eles eram impelidos por Deus para ouvirem a verdade. Porque João veio antes de Cristo. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Já que João não podia ir até lá, por causa dos líderes, por causa de Herodes, que o odiava, e foi quem o matou, e foi quem, através de uma de suas mulheres. Então, já que João não podia, Deus fazia com que os homens iam até João Batista. Diferente de hoje. Diferente de hoje. Que nós vemos pastores, líderes, pregadores caminhando e multidões o seguindo. Seguindo o homem, não a Cristo. É um grande erro, irmãos. Um grande engano. Nós somos seguidores de Jesus, de Cristo, do Verbo. É confortador sabermos que Jesus se preocupa com aqueles que o seguem. Olha aí. Ele convida a que fiquem com ele
e com ele desfrutem de novas experiências. Amém, meus amados? Está também aqui no versículo de número 39. Jesus conhece cada um. Ele nos conhece pelo nome, individualmente. Tu és Simão, filho de Jonas. Olha aí. Ou Simão Bar-Jonas, né? Verso 42. Natanael, um homem sincero, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. Primeiro, capítulo 1. Nós lemos aí no capítulo 3, né? Mas vamos começar a estudar a Bíblia, irmão. Já está na hora, né? Eu só estou aqui lendo. E Bíblia até agora, né, irmãos? Vamos começar, vamos entrar na Bíblia. Vamos lá. João, capítulo 1. Primeiro, verso 42, missionário. João, capítulo 1. E primeiro, versículo 42. Agora vamos ver o 47, mas primeiro o 42. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quem era esse aí, irmãos? Era o apóstolo São Pedro. Era esse aí, o apóstolo São Pedro. Jesus conhecia ele. Jesus não chamou Pedro por acaso. Jesus conhecia ele muito bem. Agora o versículo 47. Veja algo muito interessante agora, verso 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Veja que interessante, irmãos. Natanael não conhecia Jesus. Nunca tinha visto Jesus. E ficou espantado quando Jesus deu o testemunho dele. Jesus disse isso aí dele. E ele falou: Mas peraí, o senhor me conhece da onde? Para dar um testemunho de mim. E Jesus disse: Eu te vi. Eu te vi enrolado em panos brancos, debaixo da figueira. Eu te vi. Por quê? Porque Jesus vê todas as coisas. Jesus, ele nos conhece. Não existe nada que fique encoberto. Não existe nada que Jesus não possa ver. Ele sabia muito bem quem era Pedro. Ele chamou Pedro e conhecia Pedro. Ele viu Natanael de longe. André trouxe Natanael. André ou Filipe? Filipe trouxe Natanael. Mas Jesus já conhecia. Parece que Filipe vinha trazer e disse: Olha, eu vou apresentar Natanael a Jesus. Como que se alguém pudesse apresentar alguém para Jesus, né, irmão? Jesus conhece a todos. Quando nós oramos pela vida de alguém, nós apresentamos o nome de alguém em oração. Não significa que Jesus não conhece aquela pessoa. Jesus conhece a todos. E sabe muito bem quem é um e quem é o outro. E sabe os defeitos. E sabe as qualidades. E sabe o limite de cada um. Jesus conhece o teu limite. Jesus conhece o meu limite. Jesus conhece o tanto que eu posso suportar, o quanto você pode suportar. Jesus sabe a hora que você não suporta mais. Ele sabe de todas as coisas. Jesus via em Natanael um homem que aprendera das Escrituras sobre o Messias, que havia de vir. Era um homem cauteloso, sem dolo. Sem dolo não significa sem pecado, meu irmão. Ele disse que não há dolo. O que é dolo? Culpa. Ele está dizendo aí: eis aí um israelita em quem não é culpa. Ele não é culpado. É alguém que não tem culpa. Ele não falou que não é alguém que não tem pecado. Era um pecador. Eu e você. Jesus disse. Mas deu testemunho dele. Quer dizer, ele é um homem bom. Não tem culpa, mas é um pecador, sim. Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem: Olha, mas eu sou um bom pagador, eu sou um bom pai de família, eu tenho uma família boa, sou trabalhador, eu ajudo as pessoas, mas é pecador. Mas eu faço caridade, mas eu nunca dei trabalho para ninguém, eu sempre trabalhei, mas é pecador. Não é por isso que deixa de ser pecador.
E vai continuar sendo. Até quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja para os altos céus, lá sim, nós vamos receber um novo corpo. Lá sim, nós vamos ser modificados, transformados. Mas enquanto estivermos aqui, somos pecadores justificados. Justificados, mas pecadores. Esta é uma grande verdade que traz pessoas a se distanciarem de Deus, de se afastarem e não quererem a graça de Cristo, não querem aceitar Jesus por isso. Dizem, olha, mas eu não preciso ser crente. Não significa ser crente ou não ser crente. Significa nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário que o homem ele nasça de novo. Então Jesus conhece a todo mundo. A pessoa diz, mas eu sou uma pessoa boa. Eu pago as minhas contas em dia. Eu ajudo. Eu sou um bom filho, um bom pai, um bom funcionário. Mas continua sendo um pecador. E precisa de Jesus como nós precisamos. Natanael foi o primeiro a anunciar Jesus como Filho de Deus, o Rei de Israel. Vamos ver o que disse Natanael? Vamos lá, missionário, vamos continuar? 48, depois nós vamos no 49. Olha lá, o diálogo. E disse-lhe Natanael, Jesus falou, dando testemunho de Natanael que o conhecia. Agora Natanael vai responder para ele. De onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Jesus falou, olha, eu te conheço antes. Então ele te trouxe aqui. Mas não precisa me apresentar, porque eu conheço. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você veio para cá preocupado. Hoje é um culto de ensino, eu sei disso. Talvez você veio para cá preocupado, veio para o culto, mas veio preocupado com a cabeça em outro lugar. Jesus te conhece. Fique tranquilo, fique em paz. Jesus te conhece, assim como conhece os teus problemas, assim como conhece as tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Então descansa teu coração, fique em paz. Se atenta no estudo, se atenta na palavra, porque Deus é que vai fazer na tua vida. Então Jesus conhecia. Agora vamos para o 49, missionário, por gentileza. Missionário Mateus, eu não quero jogar confete não, mas eu cheguei na porta ali te elogiando. Eu disse, olha, para minha esposa, não sei se ela ouviu, eu disse, o missionário, cada dia que passa ele fica melhor ali no som. Cada dia que passa eu entro e tem um fundo musical um melhor que o outro. Cada dia fica melhor nosso pastor, louvado seja Deus por isso. Irmãos, entenda uma coisa, para cada um Deus deu um talento. Guarde isso. Para cada um Deus deu um talento. Todo mundo tem, viu? Todo mundo tem o seu. 49. E Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, o mestre, o Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Natanael, eu sei quem é você. Natanael falou, eu também sei quem é o Senhor. Olha lá, Natanael também conhecia Jesus. Por quê? Porque Natanael conhecia as Escrituras. Natanael conhecia. Ele era o quê? Israelita. Ele sabia dos mandamentos, do Talmud, da Torá. Ele conhecia, ele sabia. Então ele disse, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Ele foi o primeiro evangelista a mencionar Jesus como rei. Está aí, ó. E só João descreve isso. Só João vai descrever isso no seu evangelho. Grave bem isso aí. E os milagres de Jesus. No segundo capítulo ocorre o primeiro milagre de Cristo. Através desse e de outros sinais. Jesus manifesta a sua glória e os discípulos creem nele. Está no capítulo 2, o verso 11. Sinais no Evangelho segundo João são obras poderosas ou milagres que atestam a filiação. Vamos ver lá, capítulo 2, o verso 11. Jesus principiou, começou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O ministério de Jesus se inicia. E quando começa o ministério de Jesus, já começam os milagres.
Sabe por quê, irmão? Porque quando nós aceitamos a Cristo, o milagre já começa na nossa vida. Levantamos a mão para aceitar Jesus, o milagre já aconteceu. Então, quando Jesus começou o seu ministério terreno, os sinais já seguiram, os milagres já seguiram. Na nossa vida é a mesma. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se você crê, os milagres irão de acontecer. Os milagres já estão acontecendo. E já aconteceram na tua vida os milagres. E vão continuar acontecendo. Porque aonde Jesus se coloca, aonde Jesus se manifesta, o milagre acontece. Coisas diferentes acontecem quando Jesus se manifesta. Ele começa o seu ministério, e se você observar, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver lá na Bíblia. Você vai ver um milagre em cima do outro. Porque Jesus começou a sua obra. E um dia ele vai terminar na tua vida a grande obra que ele começou. Sinais do Evangelho segundo João são obras poderosas ou milagres que atestam a filiação divina do Senhor Jesus. Os 4 evangelhos registram 35 milagres de Cristo. Olha lá, 35. No Evangelho segundo João, destacamos 8 dos que são também registrados nos sinóticos. Olha lá, 8. 2 dos que são registrados no sinótico. Mas os diferentes são 8. E vamos ver esses 8 que estão somente no Evangelho de Jesus segundo João. Vamos ver lá, capítulo 2, verso 1 ao 11, irmãos. Eu acho que se nós ler tudo, vai ser muita coisa. Porque vai ser extenso. Mas vamos ver aqui, capítulo 2, o verso 1, missionário. O primeiro milagre. Olha lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Aqui, irmão, nós não vamos discorrer muito não, senão nós vamos ficar aqui meio parado no tempo aqui. Mas aqui foi o quê? O primeiro milagre de Cristo, narrado por João. Narrado por ele, um dos 8, que só aqui. Um dos 8. Este é o primeiro. Primeiro milagre. Ele começa o seu ministério, quando ele começa chamando os seus discípulos. Quando ele começa o ministério, os milagres já começam a acontecer. E o milagre da transformação da água em vinho é o primeiro. E vem o segundo, a cura do filho de um oficial do rei. Está lá no capítulo 4, né? Quem não conhece a história, capítulo 4, verso 46 a 54. Aí vem mais o milagre de Jesus. Olha, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Olha Jesus percorrendo a Galileia. Então, mais um milagre de Cristo aí. Nós vamos descer muito para nós ganhar tempo aqui. Terceiro, a cura do paralítico no tanque de Betesda, né? Lá no capítulo 5, verso 1 a 9, né? Está lá esse grande milagre a qual fez Jesus. Missionário usando seus talentos aí, né? Que beleza, ó. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Aí acontece o milagre, os irmãos já conhecem, né? Ali o paralítico é descido e Jesus o cura. Nós vamos ver agora o quarto, a multiplicação dos pães e peixes. Capítulo 6, verso 1 a 13. Nós vamos ver também a multiplicação dos pães e peixes. Aqui, missionário, eu gostaria de me ater um pouco. Capítulo 6, verso 1 a 13. Vamos dar uma olhada. Vamos devagar, irmãos. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Vamos lá, irmãos. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. É o Pessac, né? Festa
original dos judeus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Nós vamos ver algo interessante nesse milagre aqui. Por isso que eu estou lendo ele. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui o que, irmãos? Um rapaz. Algumas traduções, um menino, né? Um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Vamos parar por aí, missionário. Aí já está de bom tamanho. Ele ia chegar até aqui. Só João vai descrever esse milagre. Veja que nos sinóticos, eles também falam da multiplicação. Mas não do menino. Não do rapaz. Esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Olha lá. Somente João olha para isso. Para aquele moço que tinha muito pouco, mas colocou diante de Cristo. E ali foi multiplicado. E sobraram. Então esse milagre, ele só foi descrito através do apóstolo São João. Quer dizer, João ele vai um pouco mais além. E o sexto, irmãos, o quinto, melhor dizendo, é um milagre que é muito pregado, muito falado nas igrejas, que é Jesus andando sobre o mar. Capítulo 6 também. Veja, os dois no capítulo 6, o verso 16 a 21. Quando Jesus caminha sobre as águas. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E andando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha vindo a eles. Ou seja, Jesus não estava com eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Muito pregado e muito espiritual esse texto. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios. E a distância é boa, né, irmãos? Viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Olha que coisa linda. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Veja, vamos parar por aqui para ganhar tempo. E este é mais um milagre que Cristo fez ainda no capítulo 6, descrito por João. E também a cura de um cego de nascença, não é? Onde havia aquela pergunta. E aqui é um texto muito importante também. Aqui gera algumas dúvidas na cabeça de alguns. Acho que nós podíamos entrar um pouquinho aqui também para tirar algumas dúvidas. Vamos entrar por aqui, irmãos. Mas é muito grande, é muito extenso. Capítulo 9. Ele vai do versículo 1 ao 41. É muito grande o texto. Veja, e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha que pergunta. Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Nasceu daquela forma para que Jesus curasse, para que houvesse um milagre naquele local. Nesse texto aqui, certa feita, eu encontrei uma certa discórdia fazendo um programa de rádio. Quando eu citei que Deus não ouve a pecadores, está aqui nesse texto. E alguém se enfureceu do outro lado. Eu precisei ir na casa desse senhor, que é um cantor. Precisei ir na casa com ele, abrir a Bíblia e sentar com ele e pregar para ele na casa dele. Por quê? Interpretação errada da Bíblia. Porque está escrito ali. E Deus não ouve a pecado, está escrito. E ele se ofendeu quando eu disse isso. E muitos se ofendem. Quando você fala sobre pecado para alguns, eles se ofendem. Eles acham que você está julgando. Mas o pecado existe sim.
era para que se manifeste nele as obras de Deus, meus amados. Assim são os milagres de Cristo. Às vezes as coisas acontecem, a gente não entende por que aconteceu. Mas é exatamente para isso. É para que Jesus faça o seu milagre, faça a sua obra. A ressurreição de Lázaro, né, que também é muito grande, está no capítulo 11, do 1 ao verso 45, a ressurreição de Lázaro. E também só está aqui, né? Um texto conhecidíssimo também. E só vai estar por aqui. Vamos ler o primeiro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aonde Cristo vai dizer aí, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Texto conhecidíssimo. Texto recitado aonde? Cultos fúnebres. Muito recitado em cultos fúnebres. Nós vemos os pastores, os dirigentes, quando vão dirigir os cultos, usam muito esse texto. 8. O milagre da grande pesca. Né? Lá, já está lá no final, lá no capítulo 21, verso 1 a 14. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Que forma, missionário? Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, olha lá onde ele estava, Natanael lá, que era de Caná da Galileia. Aonde era Caná da Galileia, irmãos? Aonde foi o primeiro milagre? Foi lá, em Caná da Galileia. Quem era de lá? Natanael. Foi lá que aconteceu a conversa, o diálogo, o discurso. Depois da conversa que Cristo teve com Filipe e Natanael, aí aconteceu o primeiro milagre. Na mesma cidade, na cidade de Caná. Por que Caná da Galileia? Porque a Galileia é como se fosse Rio Preto, vamos dizer assim, uma região. E ali em volta havia muitas cidades. E Caná era uma dessas. Estava em volta, naquela região da Galileia. Foi por aí que Jesus fez seus primeiros milagres. Os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Quem eram os filhos de Zebedeu, irmão? Nós falamos deles aqui na aula passada. João e Tiago, isso? João e Tiago, os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém, meus amados? Então, este grande milagre, nós vamos parar por aqui nesse milagre, o grande milagre da pesca, irmãos. Em João 3, temos o âmago do seu evangelho. O que é o âmago? É o cerne. É o centro da mensagem, do evangelho que escreveu João. Sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Não poderia haver de outra maneira. E Jesus sabia que sua morte e o derramamento do seu sangue seriam inevitáveis, ou o plano do Pai perderia o sentido. Deparamos em João 3,2 com o encontro de Jesus com o príncipe dos judeus. Quem era ele? Nicodemos. Desse encontro resultaram as palavras enfáticas de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isto só pode acontecer quando a palavra de Deus é aplicada à consciência e ao coração, pelo Espírito de Deus. A única coisa que tem produzido novidade de vida em seres humanos é a revelação de Deus em Cristo, segundo a sua palavra, operando eficazmente pelo Espírito Santo. O homem tem que nascer de novo. E só João enfatiza isso aí. Por isso que é chamado aqui de um âmago, de um cerne, o centro da mensagem de João. Está aí. Que nós temos que nascer de novo. Nascer de Deus. É necessário. O evangelista não fala da decisão de Nicodemos, ainda que no final do seu livro, João o menciona no sepultamento de Jesus. Nós vamos ver isso. Provavelmente ele experimentou um novo nascimento. Vamos ver isso, irmãos? João, capítulo 19 agora, e o versículo 39. Vamos ver isso. Olha que interessante.
falando sobre Nicodemos, que era um príncipe, alguém que diz que era o sumo sacerdote. E foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Quando que foi isso? Quando aquele que ajudou Jesus levar a cruz, quem foi ele? Simão Cirineu. Simão, o que ele fez? Ele foi até Pilatos para pedir o corpo de Cristo, porque ele queria dar um sepultamento digno. Este homem, ele era também um discípulo, só que ele era anônimo. Por conta dos judeus, ele não podia se manifestar, ele era um discípulo anônimo. Então ele foi pedir o corpo de Cristo para dar um sepultamento digno para ele. E Nicodemos foi junto, como nós vemos aí. Porque aqui nós vemos o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Todos nós sabemos aqui que ele foi até Jesus de noite. Por quê? Porque ele era importante. Ele não queria ser visto com Cristo, então ele foi à noite para não ser visto por ninguém. Ele queria aceitar Jesus, ele queria nascer de novo. Só que ele não queria passar vergonha ou talvez não perder o cargo, a posição que ele tinha, que ele exercia. Então ele foi à noite. E João descreve isso muito bem. E lá ele tem um diálogo com Jesus. Jesus fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E depois dessa conversa, não se fala mais em Nicodemos. Vai falar de Nicodemos aonde? Aqui, ó. Aqui cita novamente Nicodemos. Olha lá. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. Nicodemos e Simão. Eles estavam juntos ali para fazer esse trabalho. E Nicodemos estava ali. Acredita-se. A Bíblia não fala, mas acredita-se que Nicodemos aceitou. Que Nicodemos nasceu de novo. E Nicodemos agora era um discípulo de Cristo. Então nós vemos pouco falar de Nicodemos depois do capítulo 3. Mas nesse inteirinho é citado o nome dele, como nós vimos ali. Ele se preocupou com o corpo. Olha que interessante, irmão. Simão, o Cirineu, ele se preocupa com o corpo. E Nicodemos também. E olha que ele nem fazia parte. Mas ele se preocupou com o corpo de Cristo. Irmãos, e hoje está difícil, não está? Aqueles líderes que realmente se preocupam com o corpo de Cristo. Eu vou falar abertamente que eu e missionário nós não temos essa coisa de o pensamento é um. E muitos líderes não pensam no corpo. Pensam no que dá o corpo. Pensam no que oferece o corpo. Mas não se preocupam com o corpo. Veja que os dois, eles se uniram para esta boa causa. Eles não apareceram em hora nenhuma. Simão apareceu quando? Quando ajudou Cristo a carregar a cruz. Mas no ministério terreno, ele não participou em nada. Ele não teve lugar nenhum. Muito menos Nicodemos. Mas quando foi a hora mais difícil, cadê os discípulos, irmão? Onde é que estavam os 12? Nenhum estava lá. Quem é que foi procurar o corpo? Não eram os apóstolos que foram chamados, escolhidos, separados por Deus? Foram os apóstolos. Mas na hora de cuidar do corpo, quem que foi? Dois que praticamente eram estranhos. Mas ali eles estavam, se preocupando com o corpo. Deixa eu te dizer uma coisa. É tempo da igreja vigiar. É tempo da igreja vigiar. Os lobos estão soltos por aí. Lobos que estão preocupados com as coisas que o corpo oferece, mas nunca estão preocupados em cuidar do corpo de Cristo. Nunca se preocuparam com o corpo de Cristo, mas sim se preocuparam com o seu prazer, com a sua posição, com o seu lugar. Mas louvado seja Deus, que como Simão e como Nicodemos, ainda existem muitos que se preocupam com o corpo de Cristo. Ainda tem. João 3, 22 a 36, registra o testemunho final de João Batista. Este, juntamente com os discípulos de Jesus,
batizavam. A questão com um certo judeu acerca da purificação tinha o propósito de suscitar rivalidade entre João Batista e Jesus. Olha aqui, outra coisa terrível. Quanto ao valor do batismo, mas João Batista não aceita uma posição de rivalidade. Ele se considerou apenas o amigo do esposo. Olha, a alegrar-se com a sua voz. Está lá no versículo 29, né? Vamos dar uma olhada? Capítulo 3, que vai estar lá no 29. Vamos ver se está lá. Lá, João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. João Batista está falando de Jesus. Mas o amigo do esposo, quem que é o amigo do esposo, irmãos? João Batista. É ele o amigo do esposo. Que lhe assiste, quer dizer, que veio para servir. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele é servo, que lhe assiste e o ouve. Alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João Batista está dando testemunho de Cristo. Vem então no versículo 30. Vamos ver no 30. Olha ali o que João Batista fala no versículo 30. E que está faltando no coração de muitos pregadores, muitos líderes e pastores. Está faltando no coração de muitos esse versículo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas João Batista falou isso aí. O espírito do verdadeiro servo de Deus. Está vendo, irmãos? O espírito do verdadeiro servo de Deus é esse aqui, ó. É trabalhar para Cristo, é buscar alma para Jesus. É fazer com que o céu seja povoado. Não templos, mas o céu seja povoado. É necessário que ele cresça e eu diminua. Contém um comentário do apóstolo amado, ressaltando as palavras do versículo 36. Queremos considerar a frase comentada no tempo presente no indicativo. Aquele que crê tem a vida eterna, né? Sempre nos inclinamos a aceitar melhor aquele que creu terá. Mas na realidade é a fé atual que goza a vida abençoada agora. Vamos dar uma olhada. João capítulo 3. Eu vou explicar, irmãos. João capítulo 3, verso 32 a 36. E nós vamos encerrar aí, tá bom? Por hoje. João 3, 32. Ó, olha aqui que João está falando sobre isso. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, não as palavras que ele quer. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. 36 agora. Ó, para finalizar. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Veja que João, quando João escreve, ele vai escrever também para o futuro. Nós estamos estudando aqui o Evangelho de João hoje. Mas há quantos mil anos foi escrito esse Evangelho? E João, quando escreve, olha o que ele fala. Aquele que crê, ele podia ter escrevido ali, aquele que creu. Porque Jesus já tinha vindo. Então ele poderia ter escrevido, aquele que creu no Filho terá a vida, mas não. Ele já afirmou para o quê? Para o presente. Aquele que crê hoje no Filho ele já tem a vida eterna. Se alguém te perguntar um dia se você
acredita na tua salvação? Diga que sim. Porque se você crê no Filho de Deus, você tem a vida eterna. Você vai batalhar pela tua salvação. Isto é verídico. A Bíblia diz, nós temos que batalhar pela salvação. Mas quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, já nós recebemos a vida eterna. E essa vida eterna está nele. João diz que essa vida está nele, está dentro dele. Amém, meus queridos? Vamos encerrar por hoje. É bastante. É um livro muito bom, muito gostoso de se estudar. Mas a hora já é avançada. E nós vamos deixar para a próxima terça-feira. Se assim Deus permitir, se nós estivermos por aqui, senão o missionário está por aqui também. E nós poderemos dar sequência em nome de Jesus. Amém? Se colocar de pé por mais um instante. Vamos fazer uma rápida oração. Mas nessa rápida oração que faremos agora, para que eu devolva o microfone, eu gostaria que você colocasse uma coisa no teu coração. Eu gostaria que você colocasse no teu coração essa frase que citou João Batista. Eu gostaria que você colocasse dentro da tua alma, dentro do teu coração, a citação de João que diz que ele cresça. É necessário. João disse isso. Coloca dentro do teu coração e fala para você mesmo, não para a igreja, mas diga para você. Não diga para Deus e nem para o seu vizinho, o seu irmão, mas diga para você mesmo. Diga, é necessário, Jesus, que o Senhor cresça em mim e eu diminua. Faça essa oração para dentro de você, entendendo que Jesus precisa ser grande dentro de nós. Que nós possamos desaparecer. Irmãos, o que significa isso? Isso significa, irmãos, nós nos esvaziarmos de nós mesmos, da tristeza, das mazelas dessa vida, das preocupações dessa vida. Para que quando nós levantarmos da cama de manhã, nós nos esquecemos das tristezas, das preocupações. E a primeira coisa que nós lembramos quando levantarmos da cama é que nós cremos em Jesus e já temos a vida eterna. Não vamos herdar a vida eterna, mas nós já temos ela. Porque a Bíblia diz para nós hoje que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele não emprestou. Ele deu o seu filho, Ele não vai dar, Ele já deu. Então coloca dentro do teu coração hoje esta frase, essa citação, e leve para toda a tua vida ministerial, leve para toda a vida. Que Jesus cresça e nós diminuamos, que Jesus cresça dentro de mim, dentro de você, e nós possamos diminuir cada dia mais diante dEle. Porque diante de Jesus, se o homem não se diminuir, irmãos, o homem não pode entrar no céu. O homem só pode entrar no céu. Jesus afirmou para Nicodemos, Nicodemos, você só pode entrar no céu se você diminuir. Se eu se tornar grande dentro de você, Nicodemos, aí você entra no céu. Mas enquanto você for grande aí dentro, Nicodemos, eu não posso entrar. Mas quando você for pequenininho aí dentro, eu entro e faço morada. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Nós não podemos amadurecer na fé se Jesus não crescer dentro de nós. Como é que um cristão pode amadurecer na fé se Jesus não cresce dentro dele? Como? Não pode. O cristão não pode. Ele envelhece, mas não amadurece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos entregamos mais uma vez a Ti, Senhor. Como naquele dia, meu Senhor, que nós levantamos a mão e Te aceitamos como Senhor, como Salvador da nossa vida. Fizemos uma confissão de fé, Senhor, mas talvez não tenhamos entendido essa confissão. Quando nós entregamos a nossa vida, talvez não tenhamos entendido, Senhor. Entregamos a vida ao Senhor, mas depois queremos de volta. Ah, meu Deus, nessa noite nós viemos nos desarmar de nós mesmos, arrancar da nossa alma, meu Deus, tudo aquilo que impede a Tua presença, tudo aquilo que impede o Senhor crescer dentro de nós, tudo aquilo que impede o nosso amadurecimento espiritual. A carne, meu Deus, o fermento da carne, meu Deus, que incha dentro de nós, que faz o ego humano crescer, inchar,
sufocando assim a tua grandeza dentro de nós. Arranca, meu Deus, a soberba da carne e coloca dentro de nós a tua vontade, Jesus. A nossa oração, meu Deus, há dias tem sido esta nesse lugar. Coloca a tua vontade dentro do nosso coração, Senhor. Que nós possamos dar liberdade para o teu Espírito crescer em nós. Que o teu Espírito possa ter voz ativa dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Como disse o teu servo João Batista, Senhor, é necessário que tu cresças e nós venhamos diminuir. Pai bondoso, prepara o nosso caminho, Jesus. Prepara o nosso caminho, Senhor, para esta jornada de fé que teremos ainda pela frente. Nós conhecemos somente o dia de hoje, Pai. O futuro está nas tuas mãos, mas o hoje nós conhecemos porque nós passamos por ele. Talvez não foi fácil para nós passarmos esse dia, Senhor, mas o amanhã talvez nós não encontraremos. Mas agora, Senhor, nós encontramos a Tua Palavra e é nela que nos agarramos nesta hora, para que por ela possamos continuar andando, continuar caminhando. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a não olhar para o mundo, meu Deus, como um empecilho, e sim olhar para dentro de nós e vemos aquilo que atrapalha, aquilo que impede, as barreiras que separam a nossa alma do Senhor. Arranca dentro de nós, meu Jesus, arranca. E dai-nos a tua direção. É o que nós te pedimos nesta noite, com o coração grato, com o coração cheio de gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado nessa noite. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida presente nesse lugar. Também pelos irmãos que estão nos acompanhando pela live. Também pelos membros, meu Deus, que não estão conosco nessa noite. Que o Senhor possa visitar cada um, dando vitória, repreendendo as dores, meu Deus, a enfermidade. E dando, meu Deus, da tua graça. Deus Santo, graças te damos. Abençoa o teu povo, a liderança desta igreja, Pai. Os teus servos. Abençoa, Pai. É o que te pedimos nesta noite. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus vos abençoe, meus amados. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar toda a igreja em nome de Jesus. Querendo o Senhor, quinta-feira estaremos reunidos na presença do Senhor em mais um culto de curas, libertação, e sábado na ceia do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar. Já temos orado, temos ouvido a palavra do Senhor. E o que nos resta é retornarmos aos nossos lares, debaixo da bênção de Deus. Levante as suas mãos essa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus.